Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece, uma história que a Rose nunca mais vai conseguir esquecer. Na Band FM, Quem Ama Não Esquece. As cicatrizes que a vida deixa nos nossos corações existem para lembrar a gente de como é o mundo em que a gente vive. É para mostrar como a vida real pode ser dura com a gente. O pior dessas cicatrizes é quando a gente olha para elas e lembra de quem as deixou. Eu tentei por muitas vezes mandar minha história para vocês, mas eu nunca soube nem por onde começar. Eu já me emocionei muito ouvindo Quem Ama Não Esquece e hoje eu tive coragem para contar tudo o que se passou na minha vida. Eu sempre me senti uma pessoa muito privilegiada, muito. Desde a infância eu sentia que a minha vida era perfeita. Imagina, com 16 anos eu arrumei meu primeiro namorado, Luiz. Ele era tão maravilhoso, companheiro, carinhoso que só. Em 3 anos juntos, acho que a gente teve, umas 2 briguinhas só, nada demais. Se isso não era um relacionamento perfeito, eu não sei o que é. Luiz era a pessoa com quem eu queria ficar o resto da minha vida. A gente realmente queria casar. Mas quando eu contei isso para os meus pais, eles não gostaram nada disso. Acharam que era cedo demais para isso acontecer. Meu pai tinha muito medo que o Luiz não conseguisse manter a casa, manter a família. Mas a gente estava tão apaixonado, tão apaixonado. A gente queria, e ponto final. Para forçar a família a aceitar o casamento, eu e o Luiz decidimos ter um filho. Isso mesmo que você ouviu. A gente decidiu engravidar só para o meu pai aceitar o nosso casamento logo. Parece loucura, né? Mas foi exatamente o que a gente fez. E alguns meses depois, tentando, eu engravidei. Só que acontece que o plano não deu muito certo. Meu pai ainda não queria que eu me casasse tão nova e disse que ia cuidar de mim e do neto dele. Olha, demorou, hein? Demorou, mas aí ele acabou cedendo e a gente fez uma festa linda de casamento. Eu me senti assim, realizada. Acho que essa que é a palavra, realizada. Casada e preparada para construir uma família com o amor da minha vida. Rose, eu prometo que eu nunca vou deixar faltar nada pra você e muito menos pro nosso filho. Você pode acreditar em mim. Eu vou fazer de tudo mesmo, pra gente ser muito feliz. Ai, como é bom ouvir isso de você. É muito bom. Apesar de ter batido o pé, eu tava insegura com o casamento, com essa história de ser mãe, sabe? Fica tranquila porque você vai sair muito bem. E olha, eu tenho certeza do que eu tô falando. Agora, meu amor, somos só eu e você. Ou melhor, eu, você e o nosso pequeno. Aquilo me trouxe tanta paz. A gente casou e o Eduardo, nosso primeiro filho, nasceu. Era uma alegria. Gente, era uma alegria. E que amor que a gente sentia por aquela coisinha tão pequenininha. Era uma sensação inexplicável. Eu e o Luiz estávamos tão felizes. Era uma eterna lua de mel, gostoso demais. Ele me chamava de princesa, me paparicava, enfim, tudo como eu sonhava. E logo eu engravidei de novo e dessa vez veio a Amanda. Tudo parecia tão bem, tudo tão gostoso. Até que o Luiz começou a ter uns comportamentos estranhos. Eu não sei direito como ou quando isso começou. Mas ele passou a falar menos, a me dar menos atenção. Ele estava diferente, sabe? Aquele relacionamento que até então era perfeito foi indo embora pelo ralo. Foi no aniversário do nosso filho que a gente teve uma briga feia. E não foi uma briguinha, não. Foi uma briga feia de verdade. Logo a gente que nunca brigava, brigou de um jeito horrível. E essa briga aconteceu porque naquele dia o Luiz chegou tarde em casa e simplesmente não quis me dar uma satisfação de onde ele estava. Eu tinha preparado uma festa para o nosso filho tão lindo, eu fiquei esperando e nada dele aparecer. E quando ele apareceu,
nem satisfação ele queria dar. Quando todo mundo foi embora, eu tentei conversar muito sério com ele. Só que o Luiz só me deu uma patada. Disse que eu era uma iludida, que eu vivia num mundo imaginário de conto de fadas e que eu tinha que acordar para a vida. Eu ouvi tudo aquilo e não estava entendendo nada. Eu tão feliz com o meu casamento, tão feliz com a minha vida. Aquilo me magoou porque eu percebi que, na verdade, só eu era feliz ali. Quem via o nosso relacionamento de fora sempre dizia que a gente era um casal perfeito. E eu também acreditava naquilo. Até o Luiz começar a mudar desse jeito. O meu marido começou a ter uns comportamentos estranhos e obsessivos por mim. Quando a gente estava sozinho, ele ficava bem, tranquilo, sossegado. Mas se chegasse alguém por perto, podia ser qualquer pessoa, até os nossos filhos, ele não gostava. Muitas vezes ele ia pro quarto e se trancava lá. Gente, ele virava outra pessoa. Era tão estranho aquilo. O Luiz não gostava mais de receber ninguém em casa. E se, por exemplo, a minha família fosse visitar a gente, ele nem fazia questão de disfarçar. Ele ficava irritado na frente de todo mundo. E eu sempre gostei de ter minha família por perto, sabe? Mas o Luiz estava dificultando muito as coisas. Para ele era só eu e ele e ninguém mais, só nós dois. Ele começou a ter uns ciúmes doentio. Alguma coisa estava muito estranha, alguma coisa estava acontecendo. E olha, eu tentei conversar com ele, eu tentei perguntar por que ele estava agindo daquela forma. Assim, agindo como? Tô bem, tô normal. Esse sou eu. Normal, Luiz? Como normal? Pelo amor de Deus, isso não é normal. Eu tô aqui, ó. Olha pra mim, eu tô aqui. Fala comigo. O que tá acontecendo com você, Luiz? Eu não sei, Rose. Eu não sei, mas eu tô bem. Tá tudo bem. Não, aquele não era meu marido. Aquele não era o meu amor, o meu primeiro amor. Ele estava fechado, ele não dividia nada comigo. Estava sempre falando que estava bem, quando claramente ele não estava. Uma pessoa que tem ciúmes dos próprios filhos não pode estar normal. Sabe, eu tinha até medo. Tinha medo que alguém chegasse perto de mim, porque eu não sabia qual seria a reação dele. E eu fui levando do jeito que dava. Mas aquela obsessão por mim não parava de jeito nenhum. Quando a minha filha mais nova completou 4 anos, eu engravidei de novo. E aí o Daniel nasceu. Eu estava tão feliz com a chegada dele. Só que foi bem nessa época que eu perdi a minha mãe e para mim foi muito difícil. Durante meses eu me sentia perdida, eu não tinha vontade de viver. Eu posso dizer que nessa época eu estava no fundo do poço mesmo. Mas a minha filha Amanda me trouxe de volta, sabe? Eu nunca esqueço ela falando: mamãe, a vovó morreu, mas a gente precisa de você. Gente, isso é coisa que uma criança fale para uma mãe. Eu me emocionei tanto com aquilo que ela falou, mas tanto que aquilo mudou a minha vida para sempre. No mesmo dia eu voltei a cuidar da casa, cuidar dos meus filhos e tentar ficar bem com meu marido. O Luiz só pensava em trabalhar, não deixava faltar nada em casa. Mas também trabalhava até de domingo, feriado. E mesmo ele ficando pouco em casa, eu tentava ficar bem com ele. Se a gente brigava, eu sempre ia lá, pedia desculpa, tentava voltar numa boa, só para tentar melhorar a nossa vida. Eu até arrumei um emprego como confeiteira perto de casa e olha, me destaquei tanto no trabalho que eu comecei a ganhar mais do que o meu marido. Agora pensa como é que ele se sentiu em relação a isso. Começou a ficar mais estranho ainda e as coisas em casa voltaram a ficar horríveis. Sei lá, parece que a energia ruim atraiu, sabe? E eu acabei perdendo meu emprego. Dá pra acreditar? A panificadora em que eu trabalhava faliu e fechou. Fechou! Eu acabei voltando pra minha vida, comecei a cuidar da casa de novo, cuidar das crianças. O que pra ele, né? O que pro Luiz era o cenário perfeito. E ter em casa o tempo todo era o mundo ideal do Luiz. Ele se isolava cada vez mais. E ainda me queria só pra ele. Eu achava tudo aquilo tão estranho. Pra mim, aquilo tudo era demais. Era óbvio que era uma doença e por mais que eu falasse pra ele, não adiantava. Ele reclamava que eu não demonstrava amor, que eu não era carinhosa. O que eu fazia nunca era suficiente pra ele, nunca estava bom.
tudo que eu fazia era em vão. Isso fez com que ele ficasse grosso comigo de uma forma muito esquisita. E sabe, era uma bola de neve. A nossa relação ia piorando, os ciúmes iam aumentando e tudo era motivo para briga. Tudo virava briga. Ele entrou numa fase em que ele ficou completamente transtornado. Ele falava coisas horríveis para mim. Até me ameaçar, ele ameaçava. Dizia que eu e os nossos filhos não amávamos ele. Até acabar com a própria vida ele tentou. Mas ainda bem que eu consegui salvar. Aquilo, gente, era depressão. E eu tentei alertar a família dele, eu tentei falar. Sabe o que eles falavam? Que eu era louca. Eu não sabia mais o que fazer. Eu tentei mais uma vez conversar com o Luiz, falar com ele. Eu disse que ele precisava de tratamento. Eu falei, Luiz, a gente precisa cuidar da sua saúde. Mas não adiantava. A Rosina boa não começa, vai. Eu não... Olha aqui. Eu não vou a nenhum lugar, nenhum médico. Eu não vou. Eu tô bem. Eu tô trabalhando. Tô dando tudo pra vocês. Eu tô bem. Mas, meu amor, isso é psicológico. Eu sei que você tá se esforçando pra dar o melhor pra gente. Presta atenção. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais, Luiz. Vai acontecer tudo aquilo de novo. Ouve o que eu tô te falando. Eu não sou louco, tá? Só faça a sua parte. Cuida da casa, cuida dos nossos filhos. Eu tô fazendo a minha parte. Deus tem um propósito pra mim. Ele já não falava coisa com coisa. Eu pedi muito pra ir no médico. Só que ele não aceitava, ele não queria. E o que eu ia fazer? Amarrar um homem daquele tamanho e arrastar pro médico? Não dava. Tinha que partir dele, ele que tinha que se interessar. Mas ele só ficava mais e mais distante de todo mundo. Até que chegou um dia que ele surtou. Ele gritava tanto, ele quebrou tudo dentro de casa e eu tive que correr pra pedir ajuda. Eu fiquei 3 dias na casa da minha prima e quando eu voltei a minha casa estava totalmente destruída. Tudo quebrado, tudo quebrado. Tudo que eu mais gostava ele tinha destruído. Foi ali que eu percebi que não tinha mais jeito. Era o fim. Eu não amava mais ele. A gente conseguiu ter uma conversa franca. E ele disse que ia mudar de cidade e recomeçar a vida dele. O Luiz me pediu apenas um abraço e falou que ia me deixar em paz naquele dia. Nesse dia a gente ainda dormiu na mesma casa juntos. Eu estava tão cansada que eu apaguei. Mas quando eu acordei no meio da madrugada, eu percebi que ele não estava mais em casa. E aí eu saí procurando ele em todos os lugares, fui entrando em todos os cômodos, nos quartos e até no carro eu fui procurar, mas nada, ele não estava lá. E aí eu comecei a ficar muito assustada. Eu ligava para ele, chamava e ele não atendia. Foi quando eu percebi que o celular dele estava tocando ali em casa mesmo. Na verdade, do lado de fora, no corredor que fazia divisa com a casa do vizinho. Olha, eu rezei. Eu rezei muito para Deus me ajudar nessa hora, porque eu sabia o que eu ia encontrar. Eu senti um arrepio da ponta do pé ao último fio de cabelo. E quando eu dei o primeiro passo, eu vi o Luiz. O meu marido. O Luiz. Ele tinha desistido de tudo. Ele desistiu da vida. Ele tinha acabado com a própria vida. Ele me deixou com 3 filhos. Deixou os pais, os irmãos. Ele não aguentou. Por mais que a gente já estivesse praticamente separados, por mais que ele tenha me feito sofrer nos últimos tempos, ele ainda era o meu marido, ele ainda era o pai dos meus filhos, o cara com quem eu vivi por 20 anos. Aquela imagem, aquela cena, eu nunca na vida imaginei que eu ia passar por isso.
é uma coisa horrível que eu nunca vou esquecer. Eu acho que quase ninguém pode imaginar o que eu senti. Mas eu tinha 3 filhos e de alguma forma eu tinha que continuar. Os meus filhos não quiseram continuar vivendo naquela casa e a gente acabou morando de favor. Até tudo passar, até tudo se resolver. Eu chorava muito por sentir que eu e os meus filhos não tínhamos um lugar para morar. A gente estava sem lar. Fora também que eles estavam completamente traumatizados. A Amanda ficou doente. Ela e o meu mais novo fizeram tratamento para depressão. Coitado do caçula. Nessa época ele tinha 11 anos e colocou na cabeça que o pai... Imagina, que o pai tinha acabado com a própria vida por causa dele. O meu mais velho então não aceitava. E ele é fechado igual o pai, sabe? Se alguém fala o nome do Luiz, então ele logo fecha a cara. Mas eu sei que ele chora escondido, em algum momento ele chora escondido. Às vezes eu até me pego pensando nas coisas que a gente viveu juntos. Daqueles momentos maravilhosos do nascimento dos nossos filhos, de como era o nosso relacionamento. E quando eu penso isso, eu me emociono demais. Mas não tem jeito, né? O que ficou gravado mesmo na minha memória foi o dia em que encontrei o Luiz sem vida. Sabe, eu fecho os olhos assim e me vem aquela imagem. E eu lembro que a música que o celular dele tocou naquele dia era uma música que eu amava. Ele sabia que eu gostava muito daquela música e eu fiquei muitos anos sem conseguir ouvir. Semana passada ele teria feito 48 anos. Tão novo, né? E uma vida interrompida. Ele foi tão cedo, mas sabe... Ele foi um bom pai, trabalhador, honesto. Eu sempre falo para os meus filhos que perdoem o Luiz, eu sempre peço isso a eles. Ele estava doente, gente, ele estava doente. Faz 6 anos que tudo isso aconteceu. Eu sempre lembro que lá atrás o Luiz falou que nunca ia faltar nada pra gente, e nunca faltou mesmo. Hoje eu sou confeiteira. O meu caçula faz tratamento até hoje e é o único que ainda mora comigo. Os 2 mais velhos já se casaram e me deram 4 presentes lindos. Os meus netinhos que eu amo mais que tudo nessa vida. Eu até tenho um novo companheiro que me respeita, que gosta da minha família. Sinceramente, eu acho que eu não teria forças para seguir sozinha. Mas hoje eu percebo que eu tenho mais força do que eu imaginava. Eu quero deixar aqui a minha história como um alerta para todo mundo que um dia possa perceber algum comportamento estranho nas pessoas que você ama. Essas pessoas muitas vezes precisam de ajuda, de atenção, de tratamento para que isso não piore. Eu procuro ensinar os meus filhos, os meus netos, que a família é tudo que a gente tem de maior nessa vida. E que por maior que seja o problema, tudo tem solução, tudo. Foi Deus quem nos deu a vida. E é só Ele quem sabe a hora de partir. Quem ama não esquece. Band FM.